E aí, gente, beleza? O vídeo de hoje vai ser mais um vlog de leitura. Eu fiz o vlog de leitura do Ônibus do Arqueiro Verde. Tá aí no canal, quem se interessar pode olhar lá. E agora eu vou fazer o vlog de leitura desse aqui. Eu já tirei a sobrecapa, porque já tá aqui pra eu ler, que é o Aquaman, do Geoff Johns, com o, se eu não me engano, é o Ivan Reis, né? Ou posso estar falando merda. Então vai ser o segundo ônibus de herói que eu vou ler completo. Eu já li um pouco do Alok também, mas não gostei tanto e vendi. Mas tá aqui, eu ainda não comecei. Como é que vai ser esse vlog de leitura? Cada arco que eu ler, eu vou vir aqui gravar falando o que eu achei do arco e o que eu tô achando do volume inteiro até o momento da gravação. Então, até o momento, eu não li nada, então eu vou falar só o que eu espero. Eu não espero nada desse quadrinho. Eu comprei ele porque tava, tipo, muito barato. O Rafael Prata, do canal Pela Capa, falou muito bem desse gibi, aí eu resolvi dar uma chance, então vou começar a ler ele. Mas eu não tenho esperança nenhuma, assim, eu acho que eu vou só gostar normal, não vou achar nada demais, vai ser um gibi assim, nota 6 de 10, passa de ano. É o que eu penso que vai ser. Pode ser que eu ame ele completamente, pode ser, provável também, mas a minha expectativa é nula, mas eu também não tinha nenhuma expectativa para Arqueiro Verde, nenhuma mesmo, e amei, tipo, quase entrou no meu Melhores do Ano, ele ficou ali nas menções honrosas, ou ele entrou no Melhores do Ano em 20º lugar, então eu posso estar muito errado aqui de não esperar nada, e é até bom, eu não espero nada, talvez eu me surpreenda. Então vamos começar a ler esse gibi, e eu volto pra falar o que eu achei do primeiro arco. Então bora lá, primeiro arco lido, ó. Aqui já tô na 200 e pouco, então acho que eu já tô na metade do segundo arco, mas primeiro arco lido. Até o momento não tô achando grande coisa. É um quadrinho um pouco divertido, mas não tô achando nada demais, mas é só o começo, né? É normal. Não tô achando a arte grande coisa também. É uma arte bonita, assim, quando olha assim e tal, mas principalmente nas cenas de ação, que é o mais forte aqui do quadrinho, eu acho que a arte peca muito. Assim, quando a gente tem essas cenas aqui, eu acho a arte muito foda. Mas quando tem as cenas de ação, eu acho que dá uma caída legal na arte até o momento, né? No comecinho, vamos ver mais pra frente. Esse primeiro arco tem, né, a apresentação desse Aquaman. Eu não sei se tecnicamente teria que ter lido outra coisa antes disso, mas aqui eu acho que dá pra entender de boa. Mostra o relacionamento dele com... Não decorei o nome dela ainda, acho que é Mera, né? A namorada do Aquaman. Eu achei engraçado que o Aquaman aqui nesse quadrinho, ele é humilhado, né? Ele é muito tirado pra merda. Eu achava que, tipo, ele meio que trouxe esse meme, né? Que na vida real todo mundo fala que o Aquaman é um bosta. E aqui ele traz esse meme que ele só conversa com peixe, que ele não tem poder. Mas não fez muito sentido, não. Porque o cara é resistente a bala, o cara é absurdamente forte, ele controla os peixes. Então, tipo assim, quem tá vendo o cara ser uma pessoa humana normal, ele não tem noção se o cara é mais forte ou mais fraco que o Superman. Mas ele é muito forte. Então era para as pessoas respeitarem mais ele. Não faz muito sentido ele ser desumildado, não. Tem uma hora que ele vai prender um bandido pra polícia e aí o policial fica tipo, vai ficar feio pra gente, o Aquaman prendeu o bandido antes da gente, tipo, como se ele fosse um Zé Ninguém. Mas é legal aí nesse primeiro arco, uns monstros meio que do fundo, nossa, bem do fundo do mar, eles saem, começam a matar uma galera e levar as pessoas pro fundo do mar, e aí o Aquaman vai investigar pra tentar descobrir o que são esses bichos, que ele nunca viu esses bichos, e tentar resgatar as pessoas. E era muito interessante que é uns bichos que parecem o Venom, sabe? E é interessante o começo desse arco, eu fiquei bem animado no começo, mas a forma que ele resolve, nossa, tipo, o Aquaman derrota esses bichos assim de um jeito assim que foi muito fácil, não teve uma coisa muito grande assim, foi normal. Aí agora já tô no segundo arco. E aí, já eu terminando de ler ele, eu venho falar, o segundo arco, até onde eu tô, ele tá ok, mas ele pode melhorar. Eu tenho que ver até onde o final vai chegar. Mas na parte que eu tô, não tá me pegando tanto. Tô achando legal o quadrinho como um todo até o momento, 200 páginas. Tô achando legal, mas nada demais. Mas vamos ver daí pra frente. Então vamos lá, li mais uma parte considerável, eu achei que eu ia ler só mais um arco, mas eu li 2 arcos, ó, já tô, sei lá, falta 30, 40% no máximo pra acabar, porque de fato é uma leitura bem rápida. Eu não vou botar isso nem como algo positivo, nem negativo, é uma leitura rápida. Não necessariamente a narrativa é extremamente fluida, é um quadrinho que tem hora que ele tem pouquíssimo diálogo, então dá pra passar assim, a gente lê bem mais rápido, mas agora eu posso falar que me surpreendeu. Eu li o segundo e o terceiro arco, assim, muito acima do primeiro. Eu já falo sobre o que é cada um, mas o segundo e o terceiro arco muito acima do primeiro. O segundo eu achei muito bom já, o primeiro eu tinha achado ok, nada demais. O segundo eu já achei muito bom, e o terceiro eu achei melhor ainda. Não chega a ser um arco excelente, mas não tá longe também. Eu acho que além
da arte tá melhor um pouco, porque no primeiro eu não gostei tanto das cenas de ação, aqui eu já gostei mais no segundo e terceiro, principalmente no terceiro. O segundo ele tem algumas coisas meio nada a ver, o próprio arco em si, né, porque o primeiro ele cria uma coisa interessante e tal, mas ele acaba assim, muito básico mesmo, ele acaba de um jeito qualquer, bem qualquer coisa. Agora o segundo e terceiro já melhora bastante. O segundo tem uma coisinha meio boba, já falo, mas o terceiro bem melhor também. Esse segundo e terceiro arco, o segundo seria Os Outros e o terceiro é o Trono de Atlântida. Então vamos falar primeiro desse Os Outros. Então aqui a gente vai ser apresentado a várias coisas nesse segundo arco, que são várias coisas interessantes. O primeiro é o que seria até o momento aqui, pelo menos, o arqui-inimigo do Aquaman, que é o Arraia Negra. A gente vai ser apresentado ao que seria, tipo, o time que ele fazia parte antes dele entrar na Liga da Justiça. A gente vai descobrir várias coisas sobre a origem, por exemplo, como ele consegue o tridente. Então a gente vai descobrir que ele e esse time dele, em algum momento, eles encontraram um lugar meio antigo de Atlântida, não era necessariamente na cidade, mas era onde o primeiro rei de Atlântida ele foi enterrado, e lá cada um do time pegou uma relíquia, que seria uma relíquia desse rei, e cada uma tem poderes. Então o Aquaman ficou com o tridente, que é a relíquia mais poderosa, uma moça tem uma que teleporta, cada um tem uma e cada um tem um poder diferente por causa dessa relíquia, apesar de cada um ter um poder próprio já além das relíquias. E o Arraia Negra, ele tem essa rixa há muito tempo aí com Aquaman, e aí esse arco começa porque o Arraia Negra tá caçando um a um desse ex-time do Aquaman, matando eles. Eu acho que no começo ele matou um e já quase mata o outro, e aí eles vão se reunir novamente pra tentar pegar o Arraia Negra e impedir que ele faça o que ele quer fazer, né? Eles não sabem no começo, eu não vou falar pra não dar spoiler, mas eles vão se reunir pra tentar caçar ele, pra ele não fazer o que ele tá tentando fazer, esse acúmulo de poder, né? E aí a gente vai descobrir também muita coisa, assim, do Aquaman, que ele não é esse herói aí 100% puríssimo, igual um Superman, igual muito herói ele é um cara assim com muita falha, um cara muito falho. Em muitos momentos ele não é nem perto de um herói ou nada de anti-herói do tipo. Por exemplo, essa rixa que ele tem com a Arraia Negra, o Arraia Negra tem muito mais motivo para ter ódio dele do que ele do Arraia Negra. Ele tem um ódio cego, ele vai cegamente atrás do Arraia Negra, e assim, ele não tem esse heroísmo muito grande. Então se para ele pegar o Arraia Negra ele tiver que deixar centenas, milhares de pessoas inocentes morrer, ele não tá nem aí. Ele não vê motivo pra ele ter apego ou importar com a vida das pessoas que ele não conhece. Ele não vê nenhum motivo pra isso, e ele tem esse ódio cego pelo Arraia Negra, porque mesmo ele sabendo que não é exatamente culpa do Arraia Negra, ele culpa o Arraia Negra pela morte do pai dele, e ele vai cegamente porque ele tem que matar o Arraia Negra, e o Arraia Negra tem muito mais motivo pra odiar o Aquaman do que o Aquaman odiar ele. Então a gente vê aí que ele é um cara bem falho, ele não tá importando muito com as outras pessoas, ele não contou a Mera, né, que é a namorada dele, ela não sabe praticamente nada assim mesmo do passado dele, da vida dele. Então a gente vê que ele ele oculta coisas da própria namorada, ele é um cara que tem muito ódio, ele não tá muito ligando assim pra pessoas inocentes, ele tem a missão dele que ele acha que ele tem, e ele faz o que ele quer fazer. Então assim, esse é um arco bem legal, muito bom. Ele tem muita coisa boa, ele tem algumas falhinhas. Por exemplo, quando eles descobrem o que o Arraia Negra quer, que é conseguir uma outra relíquia mais poderosa, além das que ele tá pegando do time, o Aquaman consegue pegar essa relíquia dele, e aí simplesmente vem um cara, um soldado base de Atlântida, um cara aleatório, um NPC, ele joga uma cordinha e puxa a relíquia da mão do Aquaman. Tipo assim, ele é o Aquaman, ele é absurdamente forte e poderoso. O cara com uma cordinha puxa a relíquia dele e vai embora. E é isso aí. Então tem umas coisas assim que ainda são bem bobinhas nesse arco, desse estilo. Tipo, tem cenas, por exemplo, do Aquaman com uma moça que é desse ex-time dele, eles lutando e matando matando assim, das formas mais brutais possível, um monte de gente que eles não conhecem, não tô nem aí, porque são pessoas ali que foram pagas pela Arraia Negra, mas eles não sabem se são pessoas boas ou ruins, eles matam e não tô nem aí. E aí tem toda uma coisa assim, as pessoas falando que o Aquaman não é tão bom porque ele matou uma pessoa importante pra Arraia Negra, assim, a sangue frio. Tipo, ele acabou de matar 20 pessoas, foda-se quem que ele matou, porque é amigo do Arraia Negra. Tipo, ele matou um monte de gente possivelmente inocente, sabe? Então também tem esse ponto, né? Porque tem muito herói, tipo o Superman e o Batman,
que eles não matam. O Aquaman tá nem aí, ele mata todo mundo que chega na frente dele. Ainda mais se ele tiver puto, porque se ele tiver puto, ele não tem distinção, porque ele não tem um controle próprio muito grande. E assim, agora no terceiro arco, o Trono da Atlântida, como é um ônibus, tem muita coisa que não dá pra falar aqui, então a gente vê muita coisa assim, em referência aos poucos a um personagem falando, outro personagem falando sobre como o Aquaman aprendeu a controlar os poderes, como ele descobriu a Atlântida, a gente vê um cara lá que era meio que assim o braço direito da mãe dele, fugiu de Atlântida pra meio que aconselhar, ajudar o Aquaman. Então tem várias coisas, esse próprio cara ele vai falando coisas assim, a gente vai pegando que não mostra o Aquaman quando ele foi rei de Atlântida, ele abdicou do trono, então alguns diálogos, em alguns momentos a gente tem flashback, a gente vê coisas que aconteceram aí no passado do Aquaman, mas não é muito o foco não do quadrinho. E aqui em Guerra de Atlântida, que é o ponto que eu mais gostei, um barco militar, ele meio que algum vilão, que a gente não vai descobrir até o final, ele faz um barco militar, eu não sei de qual país, atirar mísseis em Atlântida. Ninguém nesse universo aqui desse ônibus sabe onde fica Atlântida e a maioria das pessoas acham que o Aquaman é um mentiroso, uma farsa. E esse navio militar vai atirar mísseis em Atlântida, então o irmão do Aquaman, que é o rei, porque o Aquaman abdicou do trono, ele vai começar uma guerra. Então a Atlântida vai começar a invadir Boston, que eu não lembro o motivo, mas eles vão começar a invadir Boston porque eles querem afundar a cidade e eles vão começar a atacar aí o mundo inteiro aparentemente. E esse arco é muito legal porque além da gente ver o poder de Atlântida, a gente vê que o irmão do Aquaman é muito poderoso também, a gente tem a Liga da Justiça, porque a Liga da Justiça se une para tentar combater esses inimigos de Atlântida, a gente tem o retorno das criaturas ali que pareciam os Venoms, as criaturas abissais do primeiro arco, eles voltam, a gente tem outros heróis também, além da Liga da Justiça, eles chamam outros times de herói para ajudar, então tem muita coisa acontecendo, a gente vê muito personagem, tem muita ação, e aqui eu acho que melhora as cenas de ação, acho que melhoram bastante. Então tem muita coisa boa nesse arco que é muito bom. Ele realmente não tem tanta história assim, porque tem muita página ali na guerra rolando, mas a gente descobre mais sobre a Atlântida de verdade e o poder que eles têm. E também ele já prepara, porque assim, como eu falei, o Aquaman não é um cara muito assim, ele não tá nem aí pra muita coisa não, então ele ao mesmo tempo que ele defende a Atlântida, ele defende a Terra, ele não sabe muito pra que time, que assim, qual lado ele tá, ele fica muito confuso em muitos momentos, então ele já prepara assim também pro irmão do Aquaman virar um cara do mal, porque no final desse arco que o Aquaman ele se compromete, não sei se ele vai estar no próximo, ele se compromete a voltar a ser rei de Atlântida, e aí a gente tem uma noção dos poderes do Aquaman, porque aqui tem uma hora que ele tá tentando evitar a guerra, a Liga da Justiça tá meio que querendo descer o cacete no irmão dele, porque o irmão dele já tinha matado algumas pessoas, e o Aquaman, ele sai na mão ali com alguns membros da Liga da Justiça, e aí a gente vê que, tipo, não faz nenhum sentido mesmo ele ser desumildado nesse mundo dele aqui, porque, como eu falei no primeiro arco, um policial mesmo fala, porra, a gente vai pegar mal pra gente, o Aquaman ajudando a gente. Só que, tipo, o Aquaman tem uma hora que ele dá um soco no Superman, e o Superman fica ferrado, ele sai voando mesmo e se machuca. Então, o bicho é forte demais, muito forte. E ele aguenta muita porrada também. Tem vezes que algum inimigo dá a mesma porrada nele que deu no Superman, e o Superman tem o mesmo efeito que ele teve. Os dois sentem a porrada. Então, o Aquaman aqui é muito forte. Não achei que faz sentido ele ser desrespeitado. E a arte aqui é bem legal. Não é a arte que mais me pega, mas é uma arte bonita. As cores também. Tô começando a gostar um pouco mais das cores. A iluminação aqui não vai permitir mostrar tanto, mas tô gostando mais das cores, principalmente que tem uma variação de cor assim que eu gostei mais, uma paleta. E aqui também nesse arco, o Aquaman ele termina com uma imagem piorou um pouco a imagem dele, porque pessoas filmando e tal, viram ele lutando contra a própria Liga da Justiça, né? Então o cara já não tinha a melhor das imagens. As pessoas veem que ele é de fato forte, ele tá batendo no Superman. Ele não terminou esse arco com uma fama muito boa, até porque as pessoas, muita gente ele acha que ele é rei de Atlântida e tal, ele não era durante o ataque, então o povo dele atacando a Terra assim não ficou muito bem pra imagem dele, mas tô curioso, eu não sei se eu vou gostar da base dos próximos arcos, mas já melhorou bastante aqui o nível, então o primeiro arco achei ok, segundo arco já achei muito bom, e esse terceiro arco aqui já achei muito bom, muito legal, então vou ler os próximos e volto aqui pra dar opinião. Oi, gente, deixa eu interromper para pedir para vocês se inscrever no canal, dar o like no vídeo e seguir lá no Instagram.
Tchau. Finalizado aqui minha leitura de Aquaman Omnibus. Eu li o último arco, que na minha cabeça eu ia ter. Eu acho que eu gravei 4 arcos, né? Foram 4 sessões de gravação e de leitura. Eu pensei que ia render mais. Mas ele tem esse último arco, que é uma parte considerável do volume, olha. Essa parte aqui inteira é esse último arco que se chama A Morte do Rei, que é basicamente um arco de mais de 200 páginas, então é um arco bem grande. Ao mesmo tempo que ele tem muita coisa, tem momentos assim que em edições, né, americanas, sei lá, 20 páginas, em algumas edições assim, poucas, ele conta muita história. Ele tem muita história. Às vezes ele tem muito tempo assim que é só porradaria. E é um arco também, esse é um arco também que eu achei bem bom, muito bom mesmo. Não chegou a ser excelente, porque ele tem uns erros bem estranhos, algumas coisas assim que não condizem com os primeiros, mas gostei muito divertido mesmo esse último arco. Aqui a gente tem algumas coisas diferentes, mas a base do arco é que, com base nos últimos arcos que teve, principalmente o anterior, que a Atlântida basicamente entrou em guerra com o resto do mundo, né, com o mundo terrestre, eles se tratam praticamente como se fossem alienígenas, né, os Atlantes veem a Terra como o resto da Terra como alienígena e o povo da Terra vê os Atlantes como alienígena, é muito segregada, né. Teve esse início de guerra, os Atlantes invadindo, acho que Boston, e aí depois acabou a guerra, o Aquaman termina o penúltimo arco como rei de Atlântida, e a Atlântida volta pro mar, só porque durante a guerra ali, isso também não fica muito bem explicado, e parece que os Atlantes basicamente deixaram as armas deles na terra, não entendi porque eles não levaram de volta, e o governo americano não pegou essas armas, ficaram lá, aparentemente, para quem quisesse ir lá buscar. E aí um monte de mercenário, um monte de bandido tá pegando essas armas para vender e para usar como arma de guerra mesmo, coisa de mercenário e tal. E aí o Aquaman, liderando algumas equipes de Atlântida, eles estão indo atrás desses mercenários que estão com posse de armas de Atlântida. E aí uma coisa já que é bem diferente dos arcos anteriores, que nem eu falei. Nos outros, o Aquaman não tava nem se, tipo, uma vila inteira morresse só pra ele conseguir pegar um cara que ele tá puto com o cara. Ele não importava de matar um monte de cara que, tipo assim, o Aquaman tem um momento que ele tá no Brasil, ele mata, acho que é no Brasil, ele mata um monte de gente que tava apontando a arma pra ele e, tipo, ele não tá nem aí. Só que, porra, ele tá no país dos outros, ele chega do nada, tipo, os caras deveriam ter sido pagos pelo vilão, mas nem capaz que nem era do mal, ele mata de boa. E aí nesse último arco, aí ele já tá, tipo assim, ele é o Superman. E, meu Deus, ele é o cara mais correto do mundo. Então tem esses mercenários que têm as armas de Atlântida, eles estão matando gente, estão cometendo crime. Se eles tiverem a oportunidade, eles querem matar qualquer um que entrar na frente dele. E o Aquaman não, ele é justíssimo, aí já não pode matar ninguém, tem que tomar o maior cuidado, tem que respeitar os caras. E muito desse arco vai ser também como o Aquaman, ele já não era muito amado na Terra, agora ele é odiado, porque no arco anterior ele estava lutando contra a Liga da Justiça, então a Terra odeia ele. O povo de Atlântida não aceita muito bem ele como rei, eles obedecem porque eles estão acostumados com a lei e tal, mas eles não gostam muito dele, então ninguém gosta muito do Aquaman. A Terra quer matar o povo de Atlântida, o povo de Atlântida quer matar a Terra, e aí volta os bichos que parecem tipo uns Venom aquáticos do primeiro volume, eles voltam também. Agora finalmente aparecem o povo da Mera, que é tipo, como se a Atlântida fosse uma cidade ali embaixo do mar, não o reino seria o reino dominante, mas tem outra cidade que é de onde a Mera veio, eu não vou lembrar o nome, e nesse arco também ele vai explicar muita coisa, aí é legal, que ele explica basicamente todo o surgimento de Atlântida, que eram outros reinos, tinha vários outros reinos, que o povo da Mera era um reino que era junto de Atlântida, explica tudo sobre o primeiro rei e tal, e nesse meio que eu acho que talvez seria o vilão desse arco, seria o primeiro rei de Atlântida. Ele tá morto, eu não sei se ele tá morto ou tá vivo, mas ele é como se fosse um zumbi e ele tá querendo tomar o poder, e aí eu não vou falar o que ele quer fazer com esse poder, esse rei de Atlântida zumbi, o primeiro rei, porque aí senão seria um pouco spoiler, é lá no finalzinho mesmo que a gente descobre o que ele quer com esse poder, e tem muita treta, tem muita coisa acontecendo de todos os lados, e também tem talvez o que seria o estopim ali, que começa mesmo a ação e tal, e acontecer mais coisa assim, que tem um cara que é o Corsário, que ele é o cara, esse mercenário, que é o cara que mais tem posses de armas de Atlântida, e esse cara, ele tá indo atacar a Atlântida, ele tem vários submarinos e ele tem algumas armas de Atlântida, mas ele usa só os submarinos dele e ele tá indo atacar a Atlântida. Eu acho que incitar de fato uma guerra maior, ele quer o caos, só porque aí, tipo assim, é legal, ação, aí
desencadeia um monte de coisa legal assim também, tem cenas legais, só que muita coisa que não faz sentido nenhum. Então o roteirista aqui, ele faz bons roteiros, mas ele, sei lá, parece que ele escreve alguma coisa em um dia, no outro ele esquece, ele não tá nem aí pra cronologia, pra nada. E no final do arco ele deixa aberto, não sei se teve continuação, se vai ter, não sei que ano que saiu, mas ele deixa aberto pra ter continuação. Mas, por exemplo, o Corsário, ele chega ali, sei lá, não lembro, sei lá, uns 12 submarinos em Atlântida, e ele começa a destruir a cidade inteira, e o exército de Atlântida não consegue se defender. Aí eu fico, mano, como? Não faz sentido nenhum. No último arco, o exército de Atlântida tá indo destruir a Terra. Eles estão indo afundar Boston, entendeu? Uma das maiores cidades dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos não dá conta de fazer nada. A Liga da Justiça, junto com outros heróis que eles convocam pra ajudar, não consegue segurar direito o exército de Atlântida. Que se não fosse o Aquaman retomando o exército pra ele, virando rei de novo, eles iam ter conseguido afundar Boston, mesmo com o Superman lutando, mesmo com um monte de coisa. E aí, beleza. Então ele seta no último arco, poucas páginas antes, tipo 120 páginas antes, que a Atlântida é extremamente poderosa. E aí agora tem tipo 10, 12, mesmo que fosse 200 submarinos, com uns missilzinhos merreca, uns missilzinhos normal, eles estão lá explodindo a cidade. O exército de Atlântida tá desesperado, meu Deus, cadê nosso rei pra nos ajudar? Mano, era pra tipo 1% da força de Atlântida destruir o cara. E tipo, o Aquaman, ele controla os peixes, controla o mar, ele controla tudo. Por que ele só não manda esses submarinos para longe assim, sabe? Muito, muito forçado assim. Mas eu gostei, o arco muito, muito bom. Dá pra passar um pano pra essas coisas, mas assim, não é excelente por causa disso. Tem muito furinho de roteiro, assim, que o cara não tá nem aí pra nada, não explica bosta nenhuma. O Corsário, ele tem um monte de arma de Atlântida como? Nada. Ele só conseguiu. É facinho conseguir roubar a arma de uma cidade que ninguém nunca conseguiu encontrar na história da Terra. Terminei. Agora falando o que eu achei. Achei muito bom. No começo eu falei, eu achei que não ia ser nada demais, mas nada demais mesmo. Eu achei que ia ser, no máximo, ok pra legalzinho, mas realmente muito, muito legal. Ele tem alguns problemas ali. O primeiro arco é bem mais ou menos. Tipo assim, quando eu li eu achei ok, mas comparado com os outros é mais ou menos assim pra fraco. Mas eu gostei da arte, mas pro final não tava gostando muito da cena de ação, mas pro final eu acho que talvez o desenhista vai acostumando melhor. Não é um desenhista, né? Porque aqui eu acho que acreditado é o Ivan Reis, mas pô, ele deve fazer 20% da arte, porque tem uma galera. Ele não faz a arte final da maior parte, se eu não me engano são outros, acho que é Rod Reis que faz a maior parte da arte final, então são vários desenhistas, né? Então essa galera aí melhorou mais depois da primeira história, segundo arco ali, terceiro, quarto arco, deram uma melhorada boa, ou eu mesmo acostumei mais com a arte, então mais pro final eu gostei, no começo não gostei tanto, né? E o primeiro arco comparado com os outros é fraco, e os outros são bem legais. Então, ó, recomendo Aquaman Omnibus. Se acharem num precinho legal, eu comprei ele por R$80 direto no site da Panini. Eu comprei ele e esse aqui do Mark Millar, eu acho, Quarteto Fantástico. Acho que eu paguei tipo R$80 em cada, mais uns, acho que foi R$15 de frete os dois juntos, foi muito baratinho. Então por menos de R$100 vale a pena, por mais de R$100 talvez, e se tiver caro não vale a pena não, mas é bem legal. Quem gosta de herói, eu acho que vai achar bem legal isso aqui. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e valeu!